Terceira edição da BMK Meia Maratona de Barcelos, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida e chegada justamente no centro de Barcelos para os 21 km de prova. Esta terceira edição é uma terceira edição de uma prova que se estabiliza no norte do país, numa região de facto muito propícia ao aparecimento de excelentes fundistas. Uma nova prova, entre outras, que vem aparecendo nos últimos anos, também seguida por Braga, por exemplo, mais recentemente, e toda esta região a ter a sua meia maratona dentro de um panorama nacional bastante rico e cada vez mais nesse tipo de provas, mesmo para além daquelas consagradíssimas em Lisboa e no Porto. Toda a gente está à espera de um momento de saída com alguns atletas de elite presentes. Aqui vemos uma antiga excelente atleta ainda presente nesta prova, Wanda Ribeiro, na companhia de Ana Dulce Félix. A benfiquista veio a esta competição sem grandes ambições, numa fase da carreira realmente importante no lançamento dos Jogos do Rio de Janeiro. Vamos junto também Ricardo Ribas, depois Rui Teixeira, agora com a camisola do Sporting, Doroteia Peixoto aqui no grupo da frente, atleta que correu pelos Amigos da Montanha, como costuma fazer nas provas populares, e aqui está dada em plena Avenida da Liberdade a partida para esta meia maratona da bonita cidade de Barcelos, com um domingo agradável em termos de temperatura, céu fechado, mas tempo pacato, portanto ótimo para a corrida de longa distância, prova que portanto tem estes seus inícios marcados por triunfos de Ricardo Ribas, precisamente na edição inicial, a 6 de abril de 2014, e o ano passado por Rui Pedro Silva, atletas muito conhecidos do pelotão nacional, desta vez Rui Pedro Silva a não poder estar presente na competição barcelense. Saída masculina rápida, com alguns atletas a isolarem-se por pouco tempo, na tentativa de se fazerem notar na frente dos mais cotados, que rapidamente os foram absorvendo em termos de andamento, enquanto também a prova feminina tinha o seu início com as atletas a espalharem-se no meio de forte companhia masculina. De resto, entre homens e mulheres, houve cerca de 2.000 participantes nesta prova barcelense, portanto uma participação elevada. Nota que, de facto, aqui no Minho e nesta parte de Portugal há muita apetência pela corrida de média e longa distância e corrida popular, entremeada com provas mais a sério por parte dos atletas de elite que estavam aqui já marcando a frente do pelotão, como iremos ver. Rapidamente Ricardo Ribas a tomar o comando da prova, um homem que de facto tem uma enorme experiência, vem também de uma experiência em si muito interessante nos campeonatos nacionais de cross, em que ele e todos os seus colegas do Benfica e do Sporting acabaram por deixar escapar Nelson Cruz, tentaram recuperar na parte final nesse cross das Açoteias, campeonato nacional mais uma vez, mas não o conseguiram de todo, e Ricardo Ribas foi o melhor dos não vencedores, ou seja, foi o segundo classificado na competição. Ele que poderia ter chegado ao seu primeiro título nacional no cross longo, quando já ostenta 2 sceptros no cross curto. Mas isso foi em cross. Ricardo Ribas tem, obviamente, ainda o objetivo de assegurar a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro na prova da maratona, que é por hoje a sua melhor. Aqui fazia uma distância intermédia como grande favorito na companhia de Rui Teixeira do Sporting, que vinha ali por trás. Estamos a acompanhar a terceira edição da Meia Maratona de Barcelos, uma organização dos Amigos da Montanha, uma primeira passagem pela Zona VIP para escutarmos aqui o main sponsor, em representação da BMK, Hélder Madanços. Faz efetivamente parte da filosofia da nossa empresa. Estamos associados a todos os esportes que primam pelo ar livre, nomeadamente o atletismo, temos também o trail, também o BTT. Pronto, isto tem no seguimento um pouco também da política da BMW, mesmo a nível internacional, em apoiar outras maratonas, e a BMK também, como não podia deixar de ser, localmente, também está presente e também ajudar naquilo que pode, portanto, estas iniciativas. Como é que viu esta meia maratona? Tivemos aqui 1850 pessoas a participar, não só na meia, como também na mini e na caminhada. Sim, é um número fantástico, apesar das condições atmosféricas, que acabaram por se equilibrar e até estar uma manhã um pouco agradável, ou seja, não havendo sol, mas também não choveu, mas sim, foi muito bom. E voltamos à estrada, aí está a frente masculina. Frente masculina que tinha Paulo Rosário a puxar por Ricardo Ribas nesta fase inicial. Ele que é uma das novas figuras do Sporting Clube de Portugal, talentoso atleta, campeão nacional de 1500 metros, é nas distâncias intermédias que tem mostrado muita valia, aqui a fazer uma tentativa na meia maratona, mas talvez a puxar um pouco demais em relação à sua capacidade atual para esta distância, já que esperamos vê-lo certamente em grande plano no que respeita às distâncias mais curtas nesta temporada olímpica. Paulo Rosário foi fazendo com que Ricardo Ribas se deslocasse paulatinamente dos seus perseguidores, que eram Rui Teixeira e Bruno Silva. Rui Teixeira também do Sporting nesta temporada, Bruno Silva que vai ali de azul.
Temos também uma perspectiva da frente da prova feminina, em paralelo com a corrida masculina. Frente feminina, onde estava Ana Dulce Félix, não exatamente nos primeiríssimos lugares. Ela vinha acompanhada por 4 atletas do setor masculino. Ana Dulce, que teve um fim de ano, início de ano civil de 2016, muitíssimo forte, conseguindo ganhar a São Silvestre de Lisboa mais uma vez e obtendo o seu 5º título nacional em estrada, numa prova também disputada na capital portuguesa, na zona de Entrecampos e da cidade universitária. Depois acabaria por não ser campeã nacional de cross longo. Essa foi uma das histórias da temporada no que respeita ao atletismo, já que Ana Dulce procurava o 7º título nacional consecutivo, acabou por deixar escapar Carla Salomé Rocha e também Sara Moreira. Como todos os que estão ligados ao atletismo saberão, Sara enganou-se na contagem das voltas, Carla Salomé foi campeã nacional. Ana Dulce disse na altura, e com toda a razão, não poderia ser uma série interminável, não conseguiu assim o seu 7º título consecutivo no cross. Mesmo sem essas ambições, Ana Dulce Félix a chegar-se um pouco mais à frente e a apanhar 3 atletas que a precediam. Marisa Barros, um pouco tapada, do Salgueiros, a grande maratonista, agora bem veterana. Depois Joana Nunes, de azul e branco, e Sara Carvalho, também do Salgueiros, atleta que fez apenas a prova de 10 km, portanto não se classificou na meia maratona. Agora sim, Marisa Barros nas imagens, perfeitamente identificável com o boné branco na cabeça, maratonista de grande valia, sobretudo nos Mundiais de Berlim do ano de 2009 e terceira nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Depois um período de lesões afastou-a dos primeiros planos internacionais para que ela esteve de facto vocacionada na distância da maratona durante largas temporadas. Uma atleta nascida em 25 de fevereiro de 1980, portanto já cumprir os 36 anos de idade. Mais à frente estava Doroteia Peixoto, atleta correndo pelos Amigos da Montanha com o seu colega de clube Augusto Costa a ajudá-la a manter um forte ritmo. Doroteia sempre muito ativa neste período de inverno e sobretudo nas provas de estrada que marcam a sua melhor valia em toda a panóplia de disciplinas atléticas. Ela de resto esteve em evidência também nos Campeonatos da Europa em pista no ano de 2012 em Helsínquia, onde foi finalista nos 10 mil metros e bateu o seu recorde pessoal, mas é mesmo a maratona que hoje tenta mais do que nunca Doroteia Peixoto e vem de um bom resultado na Maratona de Sevilha com a 5ª posição, onde bateu o seu recorde pessoal com 2 horas 36 minutos e 1 segundo. Sendo a maratona feminina neste momento muito mais forte que a masculina, Doroteia mesmo assim não deverá ter hipótese de ir aos Jogos do Rio nesta distância da maratona face ao lote de atletas envolvidos nessa qualificação. Nestes momentos estávamos na situação do ponto de retorno para a prova, situado sobre a ponte nova do Rio Cávado. Vimos passar Marisa Barros e agora Ana Dulce Félix com Doroteia Peixoto já bem destacada. Numa altura em que regressamos à zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos também Carlos Brito, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Barcelos. Para nós o mais importante e para a cidade, penso que é a promoção deste modo de vida saudável. Acaba por ser uma competição, temos aqui os maiores nomes do atletismo, mas o mais importante para nós é mesmo isto, é que as pessoas percebam que devem praticar desporto para se sentirem saudáveis, se sentirem ativos. Aqui é mais uma demonstração, uma palavra de apreço para os Amigos da Montanha por mais uma organização. Eles estão habituados a estas organizações excelentes, sempre correm sempre muito bem, muito profissionalismo, embora sendo amadores, mas Barcelos tem a ganhar com isto, tem a ganhar com a atividade dos Amigos da Montanha e tem a ganhar com eventos desta dimensão aqui em Barcelos e a ganhar muito mais se as pessoas forem saudáveis e participarem neste tipo de eventos, como vimos hoje. Por isso, penso que estamos todos de parabéns. Regressamos à frente masculina, Ricardo Ribas perfeitamente destacado. A ver, vamos o que é que este veterano conseguirá trazer de uma temporada aguardada com muita expectativa, sobretudo a partir do momento em que ele ganhou uma posição de maior conforto com o 10º lugar conquistado nos Campeonatos da Europa na Maratona em Zurique, no ano de 2014. De facto, ele esteve presente também nos 10 mil metros nesses Campeonatos da Europa, mas foi a presença na Maratona que marcou este ciclo que agora se fecha no Rio de Janeiro para este veterano nascido a 8 de outubro de 1977. Rui Teixeira já também não é um jovem completamente, nascido em maio de 1982, vem de algumas boas prestações, para já e sobretudo o 3º lugar no Campeonato Nacional de Cross longo nas Açoteias, a 13 de março, um dos tais homens que ficou surpreendido pelo Nelson Cruz, e agora na perseguição, mas já descolado, Bruno Silva, atleta nascido em outubro de 1981, última prestação importante para Bruno Silva, o 10º lugar na meia maratona de Ovar, em outubro do ano passado, onde terminou com 67 minutos e 1 segundo, mas também fez provas em pista, em que correu
nos campeonatos da primeira divisão pelo Maia Atlético Clube, ganhando mesmo essa qualificação na prova dos 3.000 metros. Bruno Silva, no entanto, um homem também mais virado para a estrada, como praticamente todos estes atletas, um pouco à exceção, se calhar, do Rui Teixeira, que se revelou no cross há muitos anos e que continua a ser um forte especialista da corrida campestre, como se costuma dizer, para os lados de Itália e de Espanha. Rui Teixeira, que depois das provas de relançamento da sua carreira ao longo de toda a temporada, após uma paragem longa, veio conseguir bons resultados, sobretudo nas meias maratonas, tendo ganho a meia maratona do Dão Vinheteiro na Régua, no que respeita a maio do ano de 2015, terceiro na meia maratona de Cortegaça, antes tinha sido quarto aqui na meia maratona de Barcelos, na segunda edição da prova, procurava claramente uma classificação superior. Este atleta que depois viria a fechar o ano com um triunfo na São Silvestre do Porto, maior São Silvestre do país, a coroar finalmente Rui Teixeira. Também nas São Silvestres esteve em muita evidência a Doroteia Peixoto, que vemos aqui numa firme liderança feminina, ela que acabou em segundo lugar na São Silvestre de Braga e em terceiro na do Porto, antes de vir à meia maratona de Viana do Castelo, à meia maratona Manuela Machado, a 17 de janeiro, para acabar também na segunda posição, isto precedendo a sua experiência bem-sucedida na maratona de Sevilha. Ana Dulce mais para trás, agora com Marisa Barros como companheira do lado feminino. Ana Dulce, que de facto, com estas prestações todas em estrada, em pista e em cross, se mostra uma atleta de todo o terreno, de forma total, de forma cabal. Realmente uma atleta que desde os primórdios se vinha anunciando como uma futura grande em Portugal, desde os tempos do Vizela e depois do Sporting de Braga, como júnior e sobretudo no corta-mato. Nas primeiras passadas como sénior, sempre a pista a ser uma opção muito importante para Ana Dulce Félix. Enquanto seguimos agora Marisa Barros, esta é uma atleta sempre virada para a estrada praticamente desde os primórdios da sua carreira e menos para o cross do que Ana Dulce Félix. Ana Dulce, que relembra-se, foi campeã da Europa em pista nos 10.000 metros no ano de 2012. Doroteia, entretanto, fazia o seu caminho, aqui sempre guardada por Augusto Costa. Augusto Costa, que é de facto também já um bom maratonista, em termos populares, mas em termos de resultados abaixo de 2 horas e 30 claramente, a ser uma lebre, diremos assim, útil para Doroteia Peixoto, que tem estado também em todas as grandes meias maratonas do país, praticamente sem falha. De resto, ela foi a segunda o ano passado aqui em Barcelos e daí para cá teve 6, 7 meias maratonas, sempre em plano bastante elevado, nomeadamente do Dão Vinheteiro, onde foi segunda, antes de conseguir outros resultados fortes em maratonas menos conhecidas, como Évora, que teve a sua estreia ano passado e que ela ganhou já no mês de novembro. Frente masculina, Rui Teixeira não largava Ricardo Ribas, que já se sabe é um bom terminador, mas ir-se a ver quem é que teria prevalência em mais este embate entre os segundo e terceiro dos campeonatos nacionais de cross longo. Curiosamente, a luta por equipas nessa altura acabou por levar a que eles não tivessem tido uma séria hipótese de chegar a um título nacional, face à distração quanto à presença de Nelson Cruz na frente da competição. Doroteia, entretanto, a ficar isolada, a caminho da vitória. Marisa Barros mantinha-se na tentativa de chegar a um pódio, perfeitamente possível. Em termos de nome, sem dúvida que ela teria esse pódio, digamos, por assinatura. Só que concretizar, na prática, por vezes torna-se difícil. No entanto, ela ganhava vantagem sobre Joana Nunes e Marlene Borges, vinham nas posições imediatas, sendo estas claramente as 5 mais fortes da competição, com a veterana Wanda Ribeiro e outra super veterana, Fátima Silva, já bastante mais para trás. Temos aqui Joana Nunes, atleta que é mais forte em estrada do que no cross, sem dúvida, 17ª no cross longo nacional das Açoteias a 13 de março, 11ª no cross curto em Vila Nova de Famalicão a 27 de fevereiro. Principais provas, para além do Nacional de Estrada, onde em Lisboa ela foi 14ª classificada. Ana Dulce Félix não esperava ganhar, na verdade, foi fazendo a sua prova em termos intermédios. Relembra-se que ela é a recordista nacional oficial da meia maratona, marca abaixo de 68 minutos e 30 segundos, continua a ser a melhor de sempre em Portugal. Doroteia, nesta distância da meia maratona, tem um recorde pessoal de 1 hora, 4 minutos e 19 segundos, vindo do ano de 2012. Uma marca que ela pode rever ainda perfeitamente, não sendo uma atleta iniciada nem juvenil, diremos, em termos de brincadeira, nascida em outubro de 1983, não é demasiado veterana para bater recordes pessoais nestas distâncias mais longas. No lado masculino, mantinha-se esta luta muito equilibrada entre um Ricardo Ribas com vontade de ganhar e regressar aos triunfos em Barcelos, tal como tinha conseguido na primeira edição da prova em 2014, e um Rui Teixeira mais na expectativa. Rui Teixeira, que esteve também na meia maratona de Lisboa, a 20 de abril, a meia maratona mais rápida de Portugal, em que ele acabou no lugar número 22, com um tempo discreto de 67 minutos e 20 segundos.
enquanto Ricardo Ribas, igualmente presente nessa prova, mas mais para trás, em ritmo de treino praticamente 29º lugar apenas, com 68 minutos e 54 segundos, marcas que não explicam minimamente o valor destes dois atletas no que respeita aos 21.097 metros. Ribas paulatinamente a tentar deixar Rui Teixeira para trás nesta fase da prova, estávamos bastante próximos da meta, e aqui havia já um certo cheiro a decisão, talvez favorável ao antigo campeão nacional de cross curto, com o Rui Teixeira a tentar aguentar-se na pedalada para estes metros finais. Após, de facto, um bom regresso na temporada de 2015 para Rui Teixeira. Não competiu demais. Ribas fez mais provas por seu lado, entre cross e estrada, sobretudo aí, mas uma temporada claramente intermédia esta de 2015 para este atleta, na expectativa deste ano, que vale tudo ou nada, diremos assim, para a afirmação de Ricardo Ribas, que durante a sua carreira teve que lutar muito para se manter como atleta semi-profissional primeiro e depois totalmente profissional. Não é nada fácil no meio fundo em Portugal, e claro que também não é nas outras disciplinas e nas outras distâncias, mas estes atletas têm que correr a muita prova que não terá o maior interesse possível para eles do ponto de vista competitivo para se poderem manter. Claro que não estamos a falar desta meia maratona que vai ganhando projeção e tem tudo para se tornar uma das mais rápidas meias maratonas de Portugal. Falando em rapidez, era esta a tónica no momento para Ricardo Ribas, que deixava definitivamente para trás Rui Teixeira e se encaminhava para a vitória no último quilómetro da competição. Linha da meta para o atleta do Benfica, Ribas a vencer com 65 minutos e 18 segundos, deixando o Rui Teixeira a 8 segundos, 65-23 para o atleta do Sporting. É mais este duelo que ficou favorável a Ricardo Ribas face a Rui Teixeira. Depois a chegada de Bruno Silva, que vai terminar a prova em 69 minutos e 15 segundos. Portanto, uma distância sensível para as primeiras duas posições, aqui vincadas por estes dois magníficos atletas. Bruno Silva na meta, 69 minutos e 15 segundos, adiante de David Figueiredo, que tardou 71 minutos e 39 segundos para completar os 21 km de prova. Carlos Silva foi o quinto com 72 minutos e 51 segundos. Foi uma luta interessante, foi uma luta do segundo e do terceiro classificado no Nacional de Cross. É óbvio que para isso estamos os dois em grande forma. Se vencesse o Rui também é óbvio que teria bem entregue. Estamos dois atletas neste momento em grande forma, mas é óbvio que venci eu. Merecia, é óbvio que também fiz grande parte da prova sempre no desgaste da corrida. Tenho um objetivo muito grande daqui a 15 dias. E é óbvio que esta vitória, o atleta vive de vitórias e é óbvio que eu não faço parte desse lote de atletas e daqui a 15 dias tenho um grande objetivo e saio daqui muito motivado. É esta a minha forma de correr, vim disposto a lutar pela vitória. O Ricardo Ribas está com um grande objetivo de tentar mínimos na maratona. O meu principal objetivo foi, no mês passado, ajudar o Sporting a conquistar o título de corta-mato. Neste momento estou a treinar mais limitado, mas vim aqui, dei tudo, lutei até aqui aos metros finais pela vitória, é a minha maneira de encarar as competições. E ele está de parabéns e eu também, pronto, fiquei satisfeito com o segundo lugar nesta grande corrida. Aqui os amigos da Montanha de Barcelos merecem o nosso empenho. São pessoas que nos tratam sempre muito bem e eu dei o meu máximo. Eu gostava de ganhar, não foi este ano, será se calhar no próximo ano. No lado feminino não havia grande dúvida quanto a quem seria a vencedora. Restava saber o tempo final para Doroteia Peixoto, que foi bastante positivo, não demasiado distante do recorde pessoal da atleta dos Amigos da Montanha. Escapada fácil para o triunfo, agora que deixou o seu colega Augusto Costa. E aqui a chegada de Doroteia Peixoto em 75 minutos e 33 segundos para mais uma vitória numa meia maratona desta atleta. Também ela pode considerar-se de todo o terreno no meio fundo português. Uma vitória sobre Ana Dulce Félix, uma raridade no meio fundo em Portugal. Este facto de ser conseguido por alguém que não seja ou Jéssica Augusto ou Sara Moreira. Ana Dulce também não muito preocupada com a classificação, fazendo isto em ritmo de treino e acabando a praticamente 3 minutos de Doroteia Peixoto, com 78 minutos e 29 segundos. Marisa Barros viria a fechar o pódio, a atleta do Salgueiros, nesta nova aposta do Salgueiros para a temporada corrente no que respeita ao meio fundo e fundo. Marisa fez 79 minutos e 15 segundos, ficando, portanto, com a terceira posição. Joana Nunes tardaria bastante, no quarto lugar, 82 minutos e 2 segundos. Marlene Borges seria a quinta classificada com 83 minutos e 7 segundos. Arranquei com o objetivo de tentar uma boa marca, mas depois, aí por volta dos 15 km, e devido ao vento que se fez sentir,
nós optámos por abrandar, também já ia com algumas dificuldades e o objetivo foi mesmo vencer. Depois a marca foi para o segundo plano, o tempo não ajudou mesmo. Senti-me bem, vim mesmo aqui, como sempre disse, vim fazer um treino, fazer parte desta organização. O São Pedro foi nosso amigo, deixou-nos correr sem chuva e, claro, o objetivo foi cumprido. Eu nunca disse que vinha aqui para tentar ganhar, já ano passado vim cá treinar, este ano também vim e estou satisfeita com o meu treino que fiz. Correu bem, estou à procura de ritmo, claro que ainda não estou em forma, custou um bocadinho, mas gostei muito da prova, gostei de participar. Também estou muito feliz com o meu novo clube, Salgueiros, estão-me a dar muito apoio, muita força. Não foi possível chegar ali mais perto da Dulce? Houve uma parte que ainda pensei que sim, mas depois a última parte estava-me a custar um bocadinho e a intenção é mesmo ir adquirindo ritmo, mas confortável. E agora a oportunidade para um balanço geral desta terceira edição da BMCar Meia Maratona de Barcelos com Américo Alves, o presidente dos Amigos da Montanha. A nós faz-nos referência é a organização que nós temos que impor à prova, a qualidade que continuamos a manter na prova e estamos convencidos que com o passar dos anos a prova vai ganhar mais consistência e nós tudo faremos para estarmos atentos àquilo que corre menos bem para que no futuro esta prova venha a contar com muita mais gente e portanto para os que estiveram, para os 1850 que estiveram, um agradecimento a todos eles. Os que estiveram são bons, parabéns aos vencedores e, acima de tudo, quero destacar a força do voluntariado da Associação que permite, mais uma vez, organizar uma grande prova. Sem essa força das pessoas do voluntariado da Associação não conseguiríamos organizar isto. E também aos patrocinadores, à BMCar, à Câmara Municipal de Barcelos e a todos os outros patrocinadores, um agradecimento muito especial. Nós somos o grupo Barcelos Runners, viemos participar na Meia Maratona de Barcelos com muito orgulho e estes são os meus colegas, todos felizes e todos contentes. E assim foi a reportagem na terceira edição da BMCar Meia Maratona de Barcelos.